Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Será que quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele está falando da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Vamos ao texto. Ele diz em Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas se nós observarmos o seu contexto, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis os desejos ou a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo está falando não do Espírito Santo e nem do corpo humano. Ele está falando do Espírito na nova natureza que nós recebemos em Cristo. E quando ele fala da carne, é a velha natureza que nós herdamos de Adão. A velha natureza que nós herdamos de Adão, ela produz vários tipos de pecado, como nós podemos observar dos versículos 19 ao 21. Porque as obras da carne, ou seja, as obras da natureza velha, da natureza adâmica, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, enfim. Ele cita aqui uma lista que nós vemos que são pecados que procedem da velha natureza, da natureza caída que nós herdamos de Adão. E quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele fala da nova natureza. O fruto do Espírito, ou seja, o fruto da nova natureza, o fruto da nova criatura, do novo homem que nós recebemos em Cristo, este fruto produz aquilo que é agradável a Deus. O fruto do Espírito, portanto, é a semelhança que nós recebemos com Jesus Cristo. Claro que por meio da habitação do Espírito de Deus em nós, não poderíamos receber uma nova natureza se o Espírito de Deus não nos fosse dado na nossa regeneração. Porém, aqui o apóstolo Paulo não está falando do Espírito Santo, ele está falando, sim, da nova natureza que nós recebemos em Cristo ao nascermos de novo. Assim como também ele não está falando da carne no sentido de corpo físico. A palavra carne tem vários sentidos na Bíblia. Às vezes ela significa corpo físico, como em 1 Timóteo 3,16, que Jesus foi manifestado na carne, ou seja, ele veio em corpo humano. Mas a maioria destas ocorrências da palavra carne, nas cartas de Paulo, refere-se ao estado caído, à natureza adâmica que nós temos. Então, se nós substituirmos estas palavras, os versículos ficariam assim. No 16, digo, porém, andai na nova natureza e não cumprireis os desejos da velha natureza, porque a velha natureza cobiça ou milita, contra a nova natureza e a nova natureza contra a velha. E estas opõem-se uma à outra para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pela nova natureza, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da velha natureza são manifestas. Aí vem a lista de pecados. Depois, mas o fruto da nova natureza é amor e etc. Então aqui o apóstolo Paulo encerra dizendo o seguinte, que os que são de Cristo crucificaram a carne ou a velha natureza com suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, ou seja, se vivemos na nova natureza, andemos também na nova natureza. É isto que o apóstolo Paulo diz com estes termos opostos entre si. Carne representa a natureza caída de Adão e espírito, ele quer dizer, a nova natureza em Cristo.